Amanhece 3 de setembro de 1866. Um forte paraguaio, isolado pela água e pela lama, observa em silêncio centenas de embarcações brasileiras se aproximando. Em poucas horas, aquele trecho tranquilo do rio Paraguai se transformaria num inferno de pólvora, fogo e muita coragem. Esse é o cenário da Batalha de Curuzu, um dos confrontos mais importantes da Guerra do Paraguai, e que preparou o terreno para uma das maiores tragédias do conflito. Vamos voltar um pouco no tempo. Depois das batalhas de Estero Belaco e Tuiuti, a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, estava reorganizando seu avanço. O Brasil, com sua poderosa esquadra naval, tinha um objetivo claro: destruir as defesas paraguaias que protegiam a grande fortaleza de Humaitá, que era conhecida como o Coração de Ferro do Paraguai. Para chegar lá, 2 pontos eram estratégicos. Primeiro, o Fortim de Curuzu e depois o Fortim de Curupaiti. Tomar Curuzu era o passo essencial para abrir caminho para o ataque seguinte, e quem lideraria essa missão era ninguém menos que o almirante Joaquim Marques Lisboa, o famoso Almirante Tamandaré. Do lado paraguaio, defendendo o forte, estava o coronel Antônio de Brugués, um especialista em artilharia, um homem frio, calculista e que conhecia como ninguém cada curva e cada correnteza do rio Paraguai. Era o cenário perfeito para um duelo de gigantes. O local da batalha era um pesadelo. Curuzu não era só um forte. Era uma posição fortificada nas margens do rio, completamente cercada por lamaçais, barrancos e áreas inundadas. Para chegar até lá, os soldados brasileiros teriam que enfrentar canhões escondidos na vegetação, um terreno pantanoso que parecia engolir os homens, um calor insuportável, nuvens de mosquitos e as correntes traiçoeiras do rio. Relatos da época dizem que em alguns trechos a água chegava até a cintura e os soldados afundavam na lama como se estivessem sendo sugados para dentro da terra. Ao amanhecer do dia 3 de setembro de 1866, a esquadra brasileira avançou. Navios imponentes como o Aquidauã, o Tamandaré, o Barroso e o Brasil tomaram suas posições. Às 7 da manhã, o bombardeio começou. O estrondo dos canhões ecoava por quilômetros. O treme a água do rio parecia ferver. Mas os paraguaios não se intimidaram. Seus canhões de grosso calibre, posicionados de forma estratégica, respondiam com uma precisão assustadora. Existe um relato, nunca confirmado oficialmente, de que o presidente paraguaio Solano Lopes teria enviado uma ordem escrita à mão para o forte, dizendo: Curuzu não cairá enquanto houver um soldado de pé. Era uma luta de titãs. A artilharia brasileira era simplesmente avassaladora. Pouco a pouco, o poder de fogo dos navios começou a destruir as trincheiras paraguaias. A defesa começava a desmoronar. Com o bombardeio naval abrindo uma brecha, o general brasileiro Manuel Luiz Osório recebeu a ordem de desembarcar suas tropas. E ali entrou em cena a famosa 3ª Divisão de Infantaria Brasileira, conhecida como os Jaguars do Sul. Sob fogo pesado, os soldados avançaram pela água, pela lama e por poças enormes. Muitos escorregavam, caíam, se levantavam e continuavam correndo em direção ao inimigo. Um soldado brasileiro relatou anos depois: o inimigo parecia invisível. Cada moita escondia um tiro, cada buraco cuspia fumaça. Era um avanço brutal, metro a metro. Mesmo com todas as dificuldades, os brasileiros conseguiram manter a formação e pressionar as defesas paraguaias. A infantaria estava mostrando sua força. Do outro lado, o coronel Brugués organizou seus homens com uma coragem impressionante. Mesmo com as trincheiras sendo destruídas pelos canhões, eles continuaram lutando. Atiravam de trás de árvores, de dentro de buracos e dos restos das fortificações. Uma história curiosa repetida por veteranos da guerra, mas nunca comprovada, conta que uma bandeirante paraguaia, uma mulher conhecida como Ramona Rivas, teria ajudado a carregar munição para os soldados debaixo de fogo intenso, gritando: Curuzu is nostra terra, que significa: Curuzu é nossa terra. Mas, após horas de luta intensa, a posição se tornou insustentável. A superioridade numérica e de artilharia dos brasileiros era esmagadora. À tarde, o forte de Curuzu estava praticamente destruído.
As tropas paraguaias que sobreviveram recuaram de forma organizada em direção a Curupaiti, a próxima linha de defesa. O Brasil tinha tomado Curuzu. Com a vitória, capturou armas, munição, suprimentos, o mais importante, uma posição estratégica fundamental para o próximo passo da guerra. Mas essa vitória teria um preço bem alto. Vamos ver a visão dos dois lados. Para os paraguaios, Curuzu foi visto como um sacrifício necessário. Eles conseguiram atrasar o avanço dos aliados e causar baixas, enquanto se preparavam para a verdadeira batalha, que aconteceria em Curupaiti, que era uma fortaleza muito mais poderosa. Para muitos soldados, o recuo não foi uma derrota, mas um ato de sobrevivência para lutar outro dia. Já para os aliados, a moral subiu lá no alto. A vitória em Curuzu fez parecer que a fortaleza de Humaitá estava ao alcance. Mas ninguém imaginava que, poucos dias depois, eles enfrentariam uma das maiores tragédias de toda a campanha: a Batalha de Curupaiti. Curuzu foi, portanto, uma vitória, mas também o prenúncio de um desastre. Em números, a Batalha de Curuzu deixou um saldo trágico. As baixas paraguaias foram cerca de 1.000 homens, entre mortos e feridos. Já as baixas brasileiras foram aproximadamente 400 homens. Curuzu abriu o caminho para o ataque de Curupaiti, e é lá que o destino da guerra mudaria completamente. A Batalha de Curuzu foi, sem dúvida, uma das mais importantes vitórias brasileiras na Guerra do Paraguai. Foi um combate marcado pela coragem dos soldados, pela estratégia naval e pelo sofrimento de lutar em um dos terrenos mais difíceis de toda a campanha. Um forte caiu, mas outro se ergueria para mudar o rumo de tudo. E a guerra? A guerra ainda estava muito longe de terminar. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!